lá em São Paulo, eu conheci um programa que chamava Fundação Estudar, que é justamente para desenvolver os jovens nessa parte de profissional mesmo, ou pessoal. E aí eu tinha participado de um programa lá em São Paulo ainda, que era voltado para a gestão empresarial. E eles tinham alguns programas para desenvolver o jovem, né? E aí, quando eu voltei para Vitória, que foi nesse meio tempo, no meio dessa loucura que eu estava vivendo, saiu um programa aqui que chamava, na época, Laboratório. É tipo um Empretec, um Leader Training. Vocês já ouviram falar sobre o Empretec? Não. Que tem do Sebrae? Não. É mais um programa para você estruturar um pouco melhor sobre aquela ideia que você tem do seu negócio. Então, você passa por várias etapas, e nesse programa era basicamente isso. Sim. Só que era focado em você buscar o seu sonho grande. Buscar o quê? Seu sonho grande. Ah, tá, seu sonho. Caramba. E aí, legal. quando eu me vi lá, eu entrei numa crise, e eu falei, eu não tenho sonho grande. Eu Olha. não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu quero fazer. E aí, você tinha que se desenhar, como que você se imaginava daqui a 5, 10 anos. E para você ir um pouco, você resgata um pouco da sua história, Sim. da sua trajetória, como que você se vê nessa vida e como que você se vê lá na frente. E aí, nesse programa, você tinha que se desafiar a fazer algo sobre o seu sonho grande. E aí eu me desenhei numa confeitaria. Confeitaria. Eu me desenhei em uma confeitaria. E o meu salto durante esse mês foi produzir bolo no potinho. Eu tinha que conhecer confeitarias reais, então ver como que funcionava, na verdade. Mas foi um estalo assim ou algo que você, no seu subconsciente, ou até você já gostava de... Eu sempre amei fazer doce. Sim. Isso desde sempre. Acho Tanto que... que a briga lá atrás foi por causa do chocolate. Pois né? é, o Bolo de chocolate. chocolate. O nome da minha empresa hoje chama Amolate, que significa amor com chocolate. De Olha tanto que o só. chocolate faz parte da minha vida. Eu vou te falar uma coisa assim, eu não sou muito chegada a doce, não. Mas o tal do chocolate, tirando bom, o doce de pêssego que foge ali, entendeu? Doce de pêssego. É doce de pêssego. E o chocolate? É que bom, a gente vai falando assim, a gente descobre que descobre um monte, né? Doce de pêssego, amêntia, é tudo com a língua presa. Pêssego, amêntia e chocolate. É os três. Chocolate, Né? Gente, eu falo, eu trabalho hoje com felicidade. Chocolate é uma coisa que te dá prazer, né? Não tem como. E você come em qualquer momento, assim. Se você tá feliz, se você tá triste, se você tá ansioso, se você tá... Você tá feliz, você come, se tá você tá feliz. comemorando, em qualquer momento ele vai estar lá do seu lado. Assim. E cientificamente dá alegria, né? Pois é. Cientificamente dá alegria. Tem isso também. Tem isso. Tem isso também. Mas enfim, eu sempre amei fazer doces. Mesmo lá em São Paulo, eu fiz alguns cursos paralelos durante o final de semana. Eu fazia cursos de workshops, né, de confeitaria. Era algo que eu sempre gostei, tinha habilidade, mas eu via como um hobby, não como uma profissão. Então você começou lá em São Paulo, essa questão de... Não, comecei muito antes, comecei em casa, eu fazia, sobremesa de domingo, do almoço de família, eu fazia. Mas o curso mesmo, quando que você fez? O curso foi depois... Tá, vou voltar um Te pouco. cortei, mas... Fiz o desafio do laboratório. Do Sebrae. Não foi do Sebrae, foi da Fundação Estudar. Sim. E concluí o salto, mas deixei esse sonho guardado, porque logo depois vieram as eleições. Então, fui trabalhando, claro, eu continuei trabalhando com ela. E aí eu comecei, assim, durante a semana, trabalhava na enquete, finais de semana fazia uns bolinhos para uns amigos. E o seu irmão? Ele, você puxou aqui agora, você falou assim da enquete, eu lembrei assim, mas o seu irmão Eu ia lá, perguntar Ele sobre nunca o irmão, quis. né? nunca quis também, Nunca não? quis. Se ele foi pro mesmo segmento. Não, completamente diferente. Entendi. Hoje ele se formou em publicidade e hoje trabalha na área de gás. Então, completamente então diferente. sua mãe vai Um puxou o outro. Sua mãe vai ter que arrumar outra pessoa mesmo. Não teve pra onde correr, não. Eu era caçula, né? Eu até então estava Tipo no assim, caminho. ela tentou o irmão, ela tentou um, aí depois tentou... Vai ter que adotar mais um. Vai ter que adotar mais um. Mas prossiga. Então, eu concluí,
teve as eleições e continuava nessa jornada, assim. No final de semana eu fazia uns docinhos e durante a semana trabalhava com ela. E aí chegou o final do ano, em novembro, e claro que nesse curso você conhece muita gente, né? Ainda mais eu tinha acabado de voltar de São Paulo. Eu saí, na verdade, de Vitória aos 16, porque eu fui fazer intercâmbio pro Canadá. Aí eu voltei, fiquei 4 meses e já fui pra São Paulo. Então, eu saí de Vitória aos 16 anos e voltei aos 22, assim. Então, era muito bom tempo diferente, fora. né? O mundo que eu voltei. E aí, lá eu conheci muita gente. E um colega que eu conheci postou um Só te cortando um chocotone. pouco. Canadá, o pessoal volta de lá transformado para fazer doce, fazer né? doce, é Fazer isso doce. mesmo, você lembrou? Né? Verdade. Pessoal, um abraço pro Léo e o Rafael, da doceria do Léo. Foram pro Canadá também, voltaram, rapaz, o negócio deu certo. Quer dizer, já mexia com doce antes, né? Isso, Foi né? lá e voltou. E deu certo. Canadá E transforma foi vidas. uma coisa muito legal da escola no Canadá, porque eu estudei lá em uma escola pública e eu tava no 2º pro 3º ano. E aí é muito diferente, né, da nossa grade de ensino médio aqui do Brasil. E aí eu tinha que fazer algumas matérias obrigatórias, que era tipo inglês, uma ciência, coisas tipo química, para validar no Brasil. Mas as outras eu podia escolher. Então eu fiz, tipo assim, teatro, fiz culinária, que era gastronomia, e fiz artes, fiz dança, e isso era como matéria na grade curricular. Ah, pode crer. Então, lá eu tive meu primeiro contato com a cozinha profissional, Lá no Canadá. no Canadá. Mas isso num colégio público lá? No ou- colégio público. Colégio público. Colégio público. Hoje você encontra isso só no colégio privado aqui, né? Nem colégio tanto, público. porque o ensino médio ainda é muito voltado pro vestibular aqui, né? Então, E lá fora eles você têm fica essa... o dia todo nas matérias pro que vai cair no vestibular, né? O foco aqui é esse. Lá tem essa cultura Entendi. do ensino médio direcionar o jovem já para uma profissão, mas... E aí eu tira achei aquilo alguma grade curricular e vai entrando para essa parte de prática, de trabalho. prática. É interessante, Legal. Vamos despertando conhecimento e aptidão. Também são as habilidades, né? Porque você pra vai outras desenvolvendo coisas, vai desenvolvendo aquilo aquilo. dali. E foi muito legal, porque durante 6 meses eu tinha aula todos os dias dentro da cozinha. Que legal. Então, uma das minhas matérias era Food and Nutrition, era alimentação e nutrição. Mas a gente cozinhava, tinha, tipo, mini cozinhas, e eu achava aquilo o máximo, assim, porque eu falei, caraca, Pô, eu pra tô, tipo, criança. estudando no ensino médio e eu posso cozinhar durante a aula, Pô, sabe? legal. Isso é muito legal. Muito. Mas eu vi aquilo como hobby. Eu não conseguia me ver como profissão. Eu me via mesmo em empresa, sabe, do terninho e tal. Eu me via dessa forma, não dentro da cozinha. E a virada de chave foi um colega blogueiro, na época eu nem sabia que existia isso, o blog gastronômico. Postou uma foto de um chocotone que eu fiz. E aí, Você assim, que tinha feito? Eu tinha feito um chocotone recheado, assim. Você e lá no ele- Canadá. Não, isso aqui já Aí em aqui já, Vitória. Isso já em Vitória. Vitória. Depois desse programa da Fundação Estudar. E aí, do dia pra noite, eu descobri que eu tinha que ter cardápio, que eu tinha que ter marca, que eu tinha que ter um Instagram. Eu descobri um mundo da noite pro dia. E aí entra... Você viu que as redes sociais possibilitavam isso, Muito. aí exigia isso também. Também. Do mesmo modo que possibilita, exige certas coisas. Com certeza. Mas aí veio a minha parte também só como empreendedora, mas como administradora. Porque eu falei, bom, se é isso que eu vou seguir, no outro ano eu ia entrar para o MBA em sucessão familiar e troquei para estudar confeitaria e panificação profissional.